Oi, pessoal, estavam com saudades de mim? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Thaís? Então vamos lá, nós estamos ainda trabalhando com as atividades sobre equivalências. Na aula de hoje nós faremos a correção da tarefa de casa, que é a ficha da página 54, e também vamos resolver as fichas das páginas 55 e 56. Então, a tarefa que tinha ficado para casa era para resolver os exercícios da página 54. O primeiro exercício era o exercício 3. Para seguir uma dieta, uma pessoa precisa compor seu prato com uma opção de verdura e uma de carne. Se há 3 tipos de verdura, alface, cenoura e tomate, e 2 opções de carne, que é peixe e frango, essa pessoa pode compor seu prato de 6 maneiras diferentes. Olha aqui. Conforme mostra a tabela de dupla entrada abaixo. Então, nós temos aqui nessa primeira linha as opções de verdura e aqui temos as opções de carne. Uma pessoa tem 20 formas de compor seu prato, escolhendo uma verdura e uma carne. Sabe-se que ela pode escolher entre 2 tipos de carne. E daí, quantos tipos de verdura ela tem à sua disposição? Então, aqui está mostrando uma situação. A situação em que a gente tem 3 tipos de verdura. Com isso, a pessoa tem 6 opções, ó. Peixe, alface, peixe, cenoura, peixe, tomate. Frango e alface, frango e cenoura e frango e tomate. Agora, aqui nós estamos falando uma outra situação. A pessoa tem 20 formas de compor o prato, tá? E ela tem escolher uma verdura e uma carne. Ela continua podendo escolher entre 2 tipos de carne. Quantos tipos de verdura ela tem à sua disposição? A gente pode usar essa tabela aí para descobrir que representa uma situação, para descobrir a resposta da outra situação. Vejam que essa tabela aqui, eu tenho os 2 tipos de carne, peixe e frango. Para cada tipo de verdura que eu coloco, eu tenho 2 opções. Uma opção com peixe e uma opção com frango. Eu tenho aqui uma opção e 2 opções. Continuando a tabela com os tipos de verdura que estão disponíveis, na primeira situação problema eu tinha 3 tipos. Uma era alface, outra era cenoura e a outra era tomate. Então, eu daí com o peixe, com a cenoura eu tinha mais 2 opções, com o tomate mais 2 opções, fechando as 6 que a gente tinha falado. Só que o enunciado do problema diz que agora a pessoa tem 20 formas de compor o prato. Então, a gente vai ter que ter mais opções de verduras. Para ter 8, eu tenho que ter mais uma aqui. Para ter 10, eu tenho que ter mais uma. Com mais uma opção, eu chego a 12 possibilidades de combinação. Tem que aumentar mais minha tabela aqui, ó. Tem muita opção de verdura nesse lugar. 13 e 14 com mais uma opção. Com mais uma, 15 e 16. Com mais uma, 17 e 18. E com uma última opção, 19, e aqui eu tenho 20 possibilidades de combinação. Eu tenho 2 tipos de carne, vamos ver quantos tipos de verdura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a pergunta é: quantos tipos de verdura ela tem à sua disposição? Ela tem à sua disposição 10 tipos de verdura, que combinados com 2 tipos de carne, dão as 20 opções que ela tem. No
exercício 4, vocês vão elaborar um problema que possa ser resolvido pelo esquema abaixo. Então, nós temos uma multiplicação e a gente não sabe um dos fatores. A gente sabe que um dos fatores é 13, mas o outro a gente não sabe. E o resultado é 130. Quem está ligado, lembra que quando se multiplica um número por um número especial, a gente repete o número e coloca um zero lá. Qual é esse número? É o 10. 13 vezes 10 é 130. Mas o problema aqui não é você encontrar o resultado, é você criar uma situação problema em que ele seja resolvido por esse esquema. Ou seja, no enunciado do problema eu tenho que ter o 13 e tenho que ter o 130. E daí eu vou fazer uma pergunta que a resposta tem que ser o 10, tá? Isso aí é uma resolução pessoal, cada um vai criar o seu probleminha. Eu vou criar um aqui para dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, a Maria comprou 13 lenços para dar de presentes para seus amigos. Para seus amigos. E quando ela foi pagar a conta, ela pagou no total. Quanto que ela pagou? R$130. E aí, qual é a pergunta que vai fazer? Vai ter que ter a resposta 10. Quantos amigos ganharam presentes? Ou ganharam lenços? A resposta desse problema é 10 amigos ganharam presentes. Mas vocês podem criar um problema com a situação, alguma coisa da casa de vocês, alguma outra situação. Esse aqui é um exemplo. A próxima ficha de atividades é essa aqui. Vamos resolvê-la? Uma tábua tem 5 milímetros de espessura. Espessura é essa parte aqui da tábua. Por exemplo, se aqui o meu quadro é feito em uma tábua, a espessura é aqui, se é o quadro, essa distância daqui até aqui do quadro, tá? Espessura. Uma tábua tem 5 milímetros de espessura e uma pilha dessas tábuas tem meio metro de altura, tá? 5 milímetros de espessura e meio metro de altura. Aqui a gente vai ter que relembrar a relação entre o metro e o milímetro. Cinco milímetros, bom, vamos lembrar que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, tá? Como eu tenho 5 milímetros, eu preciso de 2 tábuas dessas para fazer 1 centímetro, tá? Então, eu vou colocar que eu preciso de 2 tábuas igual a 1 centímetro. Agora vamos pensar em metros, tá? Meio metro de altura. 1 metro são 100 centímetros.
Então, se a pilha tem meio metro de altura, ela tem a metade de 1 metro. Então, a pilha tem a metade de 100 centímetros, 50 centímetros. Agora, quantas tábuas eu preciso juntar para fazer a altura da pilha? Se 2 tábuas têm 1 centímetro e a pilha tem 50 centímetros, a gente pode representar isso como uma operação de multiplicação. Eu vou fazer 50 centímetros vezes 2 tábuas para cada centímetro e eu tenho 100 tábuas. Tá? Essa é a operação de multiplicação. E como uma operação de divisão, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer 100 dividido por 2 é igual a 50. São 2 maneiras de resolver esse problema. O próximo problema é: Maria Eduarda e Joaquim estão juntando suas coleções de figurinhas. Maria Eduarda tem 3 vezes a quantidade de figurinhas de Joaquim. E juntos eles têm 52 figurinhas. Quantas figurinhas cada um tem? O esquema seguinte pode ajudar. Olha, a Maria Eduarda, esse quadradinho está representando a quantidade de figurinhas que o Joaquim tem. Porque a Maria tem 3 vezes. Então, aqui está a quantidade de Joaquim, que a gente não sabe quanto que é. Mas a Maria Eduarda tem 3 vezes isso, tá? Outra informação que a gente tem é que juntando todas as figurinhas, a gente tem 52. Puxa, eu posso até usar uma balança para representar isso. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui todas as figurinhas deles juntas. As da Maria Eduarda e as do Joaquim. E o total é 52. Como que eu faço para descobrir quanto que vale um desses quadradinhos? Eu posso usar a divisão por 4, mas eu também tenho que dividir por 4 do outro lado, tá? Quanto que é 52 dividido por 4? Se vocês fizerem a operação, vão ver que é 13. E aqui 4 caixas divididas por 4, 1. Esse quadradinho vale 13. Quem é que tem o número de figurinhas equivalente a um quadradinho? É o Joaquim. Então, o Joaquim tem 13 figurinhas. E como que eu vou descobrir as figurinhas da Maria Eduarda? Ela tem o triplo das figurinhas do Joaquim. O triplo de 13 é 3 vezes 13, que dá 39. Então, a Maria Eduarda tem 39 figurinhas. Opa, foi muito rápida. E na página 56 a gente tem mais um problema. Larissa e Carlos estão brincando de adivinhar números. Veja o desafio que cada um deles fez ao outro e tente adivinhar os números pensados. Ela pensou um número. O triplo do número que eu pensei, somado com 6, deu 32. Em que número eu pensei? Eu vou usar a balança de novo. Mas em vez de balança, a gente pode usar a igualdade. A gente já falou que a igualdade representa uma balança. Então, vamos dizer que o número que ela pensou, eu vou representar por uma bolinha, tá? 3 bolinhas mais 5 deu 32. É igual a 32. Qual o número que ela pensou?
Ah, gente, o que eu posso fazer primeiro? Eu vou tirar esse 5 daqui, mas para tirar esse 5 daqui eu tenho que subtrair 5 aqui. Porque eu tirei o 5, eu também tenho que tirar o 5. Fiquei com 3 bolinhas. E 32 menos 5 é 27. Agora eu quero descobrir o valor de uma bolinha. Eu divido por 3 e divido 27 por 3. Eu fiquei com uma bolinha que é igual 27 dividido por 3 é 9. Então, o número que ela pensou, que era o valor da bolinha, é 9. E vamos ver o que o Carlos escreveu. O número que eu pensei, o número do Carlos eu vou representar por um quadrado. O número que eu pensei dividido por 4 e subtraído 10 é igual a 125. O número que ele pensou menos 4, dividido por 4 e menos 10 é 125. Ele tinha tirado 10. Eu vou colocar de volta os 10 que ele tirou. Mais 10, só que aqui eu também tenho que somar. Assim, eu vou ficar com o número dividido por 4. Tá? E vou ficar com 135. Qual o número que dividido por 4 dá 135? É o resultado de 135 vezes 4. 4 vezes 5 unidades são 20 unidades, que são 2 dezenas, e não sobra unidade. 4 vezes 3 dezenas são 12 dezenas, mais 2 dezenas, 4 dezenas. Eu posso trocar 14 dezenas. Eu posso trocar por uma centena e fico com 4 dezenas. 4 vezes uma centena são 4 centenas, mais 1, 5 centenas. Então, o número que ele pensou foi 540. Como tarefa, vocês vão fazer a página 99 do livro, que é o Agora Você Já Sabe. Vocês vão ler cada uma das coisas que foram aprendidas nessa atividade, tá? E vão marcar se vocês sabem, se vocês têm dúvida ou se vocês não sabem. Por exemplo, o primeiro ali é escrever, ler e comparar e compor números até 999.999, utilizando os princípios do nosso sistema de numeração. Vocês sabem trabalhar com números grandes? Vocês estão com alguma dúvida? Escolham ali na legenda e marquem o que mais se aplica para vocês. E tem várias outras coisas que a gente trabalhou nessa unidade que vocês vão avaliar se vocês aprenderam ou não aprenderam. E essa é a tarefa para vocês fazerem. Ó, atividade de casa, completar o quadro Agora Você Já Sabe, da página 99. Pessoal, eu agradeço muito pela atenção e a gente se encontra em breve. Um abraço.